Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite a todos, que a paz, a luz do Divino Mestre Jesus possa estar conosco nesta noite. A nossa reflexão tem como tema a parábola do semeador. Antes, vamos à leitura da mensagem e nós trouxemos para vocês do livro Pão Nosso, a lição é 7, a semente, que tem muito a ver com essa palestra, com essa reflexão que faremos nesta noite. A semente. E quando semeias, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo, Coríntios, capítulo 13, versículo 37. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa, herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os templos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro. Impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caiam, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá o trigo ao pão de cada dia,
e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Essa lição já nos traz uma pequena reflexão do nosso estudo desta noite. Então, neste momento, que nós possamos entrar em sintonia com as vibrações harmoniosas do alto, trazendo sempre a doce imagem do Mestre Divino Jesus a nos envolver, pedindo a esse irmão amoroso que nos ampare, que nos proteja e que nos dê forças, energias de esperança e fé. Que Jesus possa permanecer entre nós hoje e para todo e sempre. Que assim seja. Não esqueçam de preparar a água, a garrafinha, para no final a água possa ser fluidificada pelos nossos mentores espirituais, né? Trazendo do alto todo o medicamento necessário neste momento em que todos nós estamos experimentando, né, com a pandemia. Bom, vamos à nossa reflexão desta noite, que traz como tema a parábola do semeador, que eu considero uma das parábolas mais bonitas e que nos faz refletir de várias maneiras, né? Tanto do ponto de vista de semear, como do ponto de vista da posição que ocupamos nesse solo, onde essas sementes elas serão semeadas. Essa parábola do semeador encontra-se em Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus, capítulo 13, vai do versículo 3 ao 9, Marcos no capítulo 4, do versículo 3 ao 9, e em Lucas, capítulo 8, do versículo 8 de 4 a 8. Então, compreender Jesus em sua época, na época que ele esteve entre nós, com essa missão de trazer o esclarecimento das leis divinas, aos quais todos nós estamos submetidos, esta parábola, ela traz essa reflexão do papel, da tarefa de Jesus e a característica do semeador, porque Jesus foi o semeador do mundo, que recebeu a tarefa do Pai e ele se fez refletir a divindade através dele, com a sua exemplificação e com os seus ensinamentos. Então, Jesus, quando conviveu conosco naquela época, né, na sua vivência, quando esteve nessa missão na terra, ele andava entre os camponeses. E Jesus trazia sempre os exemplos, trazia sempre as experiências daquela realidade onde todos nós, onde aquele povo estava imerso, para os seus ensinamentos. Especificamente nessa parábola, Jesus compara a semente como a palavra no sentido de trazer as leis divinas. Então ele convivia ali com aqueles camponeses, que eram homens simples, que trabalhavam com o esforço de suas mãos, mas que ao mesmo tempo eram pessoas sensibilizadas, entregues ao Evangelho de Jesus, né? ao Velho Testamento naquela época, e que também participavam dos templos religiosos, das sinagogas, buscando e enchendo seus corações de fé e esperança. Então Jesus traz esse exemplo dos camponeses, né, que saíam a semear, a jogar as sementes ao solo, porque naquela época a agricultura era diferente da agricultura de hoje, né? Porque hoje, para semear,
para jogar as sementes ao solo. Aquele solo ele é todo preparado, é avaliado, né? Se pesquisa o pH da terra e vários outros mecanismos que a ciência hoje possibilita para que aquela semente ela se frutifique. Mas naquela época, na época de Jesus, não havia o preparo da terra, do solo, né? Se jogavam as sementes e depois da colheita, aí é que se preparava aquele solo. Então, nessa parábola diz o seguinte, que saiu o semeador a semear as sementes no solo. E algumas dessas sementes foram comidas pelos pássaros, as outras foram jogadas em pedregulho, né? As outras ficaram ali no meio daquele pedregulho, veio o sol e não conseguiu proliferar. Outras misturaram em meio às ervas daninhas e com muito esforço conseguiam sobreviver. E outras, lançadas em solos férteis, conseguiam frutificar e se transformar em árvore para posteriormente se colher os frutos, né? E assim é a nossa vida. Então Jesus traz o exemplo dessa semeadura à nossa vida cotidiana, né? Qual que é a figura e a responsabilidade, a tarefa, a característica do semeador, né? Por isso que Jesus era considerado o Verbo, porque ele veio através do ensinamento e da exemplificação trazer as leis divinas. Então, semear significa lançar a palavra, lançar os ensinamentos das leis divinas. Só que o solo, ele só vai conseguir, né, que somos nós. Essa é uma das reflexões que nós podemos fazer dessa parábola, né? E geralmente a gente raciocina essa parábola nos questionando que tipo de solo eu sou, né? Será que eu consegui acolher esses ensinamentos no solo do meu coração? Como anda esse solo, né, essa terra íntima ao qual eu carrego? Como é que eu estou tratando dessa terra, né, que poderá receber esses ensinamentos e fazer com que nós possamos ressignificar as nossas vidas de forma que nós possamos resultar ou dar bons frutos? Então, essa parábola, ela traz essa reflexão. Então, assim que ele orienta seus filhos, é assim que Jesus se expressa, né? É a lei divina, é a presença de Deus se expressando em Jesus. Porque a parábola da semeadura não vem só nos orientar naquilo que nós falamos, porque nós semeamos não só quando nós falamos, nós semeamos quando nós também tomamos atitudes de exemplificação baseada no Evangelho de Jesus, nas leis divinas. Quando nós nos aquietamos, quando nós nos silenciamos também diante de algumas situações, nós também estamos semeando as leis de Deus, nós estamos semeando, jogando as sementes no solo para que elas se frutifiquem, né? Não podemos esquecer que quando Jesus estava ali na cruz para ser crucificado, ele silenciou, simplesmente disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, e se calou. Então ali ele deu a semeadura, né, exemplificando o seu amor incondicional a todos nós. Então, quando nós falamos semear, não é só sair na divulgação do Evangelho de Jesus. Porque assim, se assim fosse, por exemplo, nós que estamos aqui dentro da casa espírita, né, só seriam considerados semeadores
aqueles que estariam aqui, né, no processo de evangelizar, né, de passar os ensinamentos através da palestra, como nós estamos fazendo aqui. Então, quando eu saio a semear no trabalho do bem, né, eu já estou levando a mensagem do Cristo, o Evangelho de Jesus, porque é um ato de amor, é um ato de caridade. E é interessante nessa passagem, porque quando ele diz assim, e saiu o semeador a semear as sementes, quer dizer, ele fez um movimento, essa é a característica do semeador. Ele não espera ser chamado, ele se coloca à disposição da divindade para esse processo de divulgação do Evangelho de Jesus. Então Jesus disse, eis o que o semeador sai a semear. E ao semear, uma parte dessa semente, né, vieram os pássaros e ali comeram. E assim outras situações. Isso quer dizer como é que nós nos comportamos diante das mensagens que nós recebemos. Muitos recebem, acham bonito, mas fica só ali, né, na questão da beleza da mensagem. Outros recebem, entendem, mas não querem assumir o compromisso da transformação. Cada um está no seu tempo, cada um está dentro de um processo de evolução espiritual. E outros, muitas vezes, nem vão dar importância àquele ensinamento. Mas Jesus também nos ensinou algo muito importante quando nós nos colocamos como semeadores. A característica do semeador tem que ter muita paciência, muito amor, muita atitude de caridade. Porque muitas vezes, como disse aqui na lição, nós queremos que a natureza dê salto. E aí nós não conseguimos compreender as dificuldades e as limitações do outro. Então, a tarefa da semeadura, ela exige muita paciência. Muitas vezes, aqueles com os quais convivem conosco, na nossa própria residência, nos nossos ambientes de trabalho, porque quando nós recebemos o Evangelho de Jesus e somos tocados por esse ensinamento, nós morremos do ponto de vista das crenças, das posturas, dos equívocos e renascemos para a grande transformação e passamos a ressignificar as nossas vidas. E muitas vezes aqueles que convivem conosco não entendem. Por mais que nós possamos orientar, exemplificar, mas sempre há uma dificuldade. E muitos de nós desistimos dessa tarefa no meio do caminho, pelo cansaço, pelo desânimo. Por isso que Jesus disse, se você quer ser semeador, traga consigo o sentimento e a postura de paciência. Muitas vezes, aquelas sementes que você lançou naquele solo, não vai proliferar neste momento, talvez nem nesta reencarnação. Mas em algum momento, aquela semente se transformará em árvore e dará bons frutos, né? Porque para a árvore chegar a ser árvore, ela precisa de uma semente. E a semente, ela leva tempo, né? Para ela poder fazer o seu trabalho, crescer, fortalecer e se transformar em uma árvore. Assim somos nós também. Há quanto tempo nós estamos nesse processo de evolução espiritual, né? Há quanto tempo Deus nos espera de braços abertos e nós sempre adiando o momento para a nossa transformação, para a nossa evolução espiritual. Então a humanidade caminha em passos lentos.
E esse momento que nós estamos experimentando é de grande importância para que nós possamos divulgar mais o Evangelho de Jesus. A semeadura, né? Nos posicionarmos como semeadores, porque à medida que nós tomamos essa postura, trazendo sempre o exemplo de Jesus, porque irão surgir os semeadores secundários, porque todos nós somos cooperadores do Criador nesse processo, mas sempre trazendo as características de Jesus, de colocar esses ensinamentos, trazendo para a realidade em que todos nós estamos experimentando na matéria. E assim, Jesus disse, ele mesmo disse, eu vim dar vida e vida em abundância, né? Com isso, ele quis nos estimular a nossa caminhada, para que nós possamos iniciar o nosso processo de transformação. Então, essa parábola, ela fala muito do semeador. Então, Jesus era chamado a palavra, ele era chamado o verbo. Por quê? Porque essa palavra, ele ensinava as leis divinas, mas ele exemplificava. Porque era Deus se expressando em Jesus através das suas palavras. E assim nós também. Quando nós nos expressamos, né, no sentido de exemplificar, nós estamos colocando em prática as palavras que nós estamos aprendendo nas leis divinas. Nós estamos nos ajustando a essa lei. Então, nós também nos expressamos quando nós nos esforçamos para sermos melhores. Quando nós nos esforçamos para sermos melhores, nós estamos também semeando, nós também estamos expressando as leis de Deus. E é deixar Deus expressar nas nossas atividades, nas nossas atitudes, né? Quando nós estamos ali tendo atitudes edificantes, nós também estamos semeando e exemplificando as leis de Deus. Quando nós buscamos essa palavra, nós conseguimos transformar a nossa vida. Por isso que eu disse que nós morremos e renascemos, embora estando encarnado. Porque nós morremos do ponto de vista das nossas dificuldades, quando somos tocados, quando nós estamos com aquele solo preparado para receber as leis de Deus. Nós morremos e revivemos, né? Quantas vezes nós nos expressamos, nós levamos o Evangelho de Jesus e sentimos que aqueles com os quais convivem conosco ou experimentam, né, a experiência da reencarnação mais próxima, não conseguem serem tocados hoje, né? Nós sentimos muito isso, principalmente nas nossas convivências familiares. Quanto de nós queremos que o nosso esposo, os nossos filhos, consigam experimentar essa felicidade íntima que nós conseguimos muitas vezes conquistar quando entendemos e recebemos as leis de Deus e somos tocados, né? Compreendendo por que aqui estamos, qual que é a nossa tarefa, né? Qual que é o significado desses ensinamentos para a minha transformação? Quando nós compreendemos que nós somos responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade, que o nosso progresso moral, intelectual está em nossas mãos, que nós podemos sim evoluirmos a partir do momento em que nós adotamos a característica de semeadores, mas também de solo fértil, para que nós possamos receber esses ensinamentos e, através da nossa exemplificação,
contagiar aqueles que convivem conosco. Então, chega o conhecimento do Senhor para que nós possamos transformar. Às vezes nós relutamos, mas cedo ou mais tarde nós deixaremos de relutar e tornaremos um solo fértil para que essa semente se transforme em árvore e que nós possamos colher muitos frutos. Essa é a mensagem de Jesus, que nós possamos, meus irmãos, sermos semeadores, mas antes de sermos semeadores, que nós possamos preparar o solo do nosso coração. Aí sim, quando nós preparamos o solo do nosso coração, no sentido de estarmos abertos aos ensinamentos de Jesus, quando nós fazemos a viagem íntima, identificando as nossas próprias dificuldades e nos abrimos para a transformação, recebemos as leis divinas para que possamos ressignificar as nossas vidas. E aí sim, com conhecimento e com exemplificação, nos tornarmos semeadores do Cristo, porque todos nós somos cooperadores do Pai, desse Pai de amor, bondade e justiça, misericórdia, para a grande transformação da humanidade. Esse momento, meus irmãos, que todos nós estamos experimentando, é tão importante que nós divulguemos sim a doutrina espírita, divulguemos essa doutrina que é tão esclarecedora. Allan Kardec, na primeira parte do Livro dos Médiuns, que se divide em 4 capítulos, ele fala muito do proselitismo, que nós muitas vezes achamos que espírita não tem que ficar falando de religião, dos ensinamentos da codificação da doutrina. Kardec diz que nós devemos fazer o proselitismo sim, mas que para isso nós precisamos estudar, entender e exemplificar. Então, aí está a semeadura, que nós possamos, meus irmãos, neste momento, cada vez mais nos esforçarmos para exemplificar e divulgar essa doutrina que consola, que ampara e que, acima de tudo, nos transforma. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Neste instante, vamos já acalmando os nossos pensamentos, os nossos corações, sempre trazendo a doce imagem amiga de Jesus a nos envolver. Deixando que o sentimento de gratidão se faça presente em nossos corações. Agradecendo por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos no Evangelho de Jesus. Que nós possamos ser tocados da responsabilidade que temos neste momento para a transformação deste planeta que está no crepúsculo da transformação em planeta de regeneração. Façamos cada um a parte que nos compete. Que as águas, neste momento, em todos os lares aqui representados, possam receber os medicamentos necessários para o restabelecimento da saúde do corpo físico e espiritual. E que Jesus esteja sempre conosco. Muita paz, muita gratidão e um beijo no coração de todos. Que assim seja.